Então, pessoal, o BPM é uma notação que foi criada para representar processos de uma maneira melhor. O que aconteceu, por exemplo, na época da criação disso daí? É que as empresas começaram a desenvolver softwares e, para poder implantar esses softwares, elas desenhavam processos, cada empresa fazia uma representação de um tipo, e daqui a pouco tinha uma empresa terceira que tinha que desenvolver uma integração de um tipo de software com o outro e não conseguia, porque cada empresa dessas tinha uma notação própria. E aí o pessoal começou a pensar, e isso, se vocês forem estudar a história de gestão de várias coisas, assim que começa, iniciativas individuais de algumas empresas, daqui a pouco o pessoal começa a ter que integrar e precisa daí convergir para uma plataforma que todo mundo escreva e desenhe do mesmo jeito. Tá? Então, aí surgiu, do ponto de vista da empresa, surgiu a necessidade do BPM. Outra questão que é importante em relação ao BPM é que os sistemas de fluxograma, eles são relativamente limitados quando a gente pensa em processos mais complexos e quando a gente pensa em querer automatizar as coisas. Então, o BPM, ele, de fato, ele inicia quando os sistemas informatizados começam a ficar mais robustos, né? E se começa a se preocupar em automatizar e integrar processos organizacionais. Então, e aí a gente pode pensar em coisas muito simples, tipo, como é que eu mando um documento de uma determinada área para outra dentro da organização com gestão disso, né? Então, são coisas desse tipo. Ou mando uma tarefa, olha, eu fiz a minha parte, agora você vai ter que fazer a sua parte, isso em um outro setor, né? Então, o pessoal precisava de algum tipo de notação que fosse melhor e que permitisse a gente conseguir escrever e detalhar os processos de uma maneira maior. Então, toda a lógica do BPM foi exatamente em alinhar formas de representação de processos e que permitissem, a partir desse alinhamento, automatizar isso. E aqui tem alguns exemplos de lógicas de processo, né? Tipo o próprio caixa eletrônico, compra pela internet, né? Reserva de passagens, todos esses têm processos que têm um suporte por trás que permite, que exige, né, um determinado comportamento, um determinado desenho, e que envolve encaminhamento de informação, recebimento de informação, entrada de documentos, etc. Então, de novo, para automação de processos de negócio, que é o foco principal do BPM, existia várias notações e o pessoal migrou para uma, que é a que nós vamos estudar, que ela é mais universal, que é a notação chamada BPMN, que é Business Process Management Notation, né? Então, como é que a gente descreve processos de negócio, tá? Como eu já comentei, ela é mais completa que o fluxograma básico, ela permite múltiplos fluxos, ela permite maior precisão, ela permite saber mais claramente que tipo de atividade está sendo executada, se é uma atividade que é executada pela própria máquina ou se é uma atividade que depende de pessoas, tudo isso é desenhado dentro do sistema. Além disso, aquilo que a gente já tinha nos fluxogramas, né, que é a questão das piscinas e as arraias, né, para montagem de fluxo, quando a gente quer saber como é que flui a informação ou o processo de um setor para o outro,
Isso é uma situação, praticamente uma condição dentro das lógicas de BPM, tá? E isso permite, então, muito mais detalhamento das atividades do que a gente tem numa condição, digamos assim, normal. Aqui são as estruturas que criaram o tal do BPM, tá? Então eu tenho essa coalizão de fluxo de trabalho que criou, que é a organização que criou o conceito, que dá suporte aos sistemas com base em BPM, que dá suporte a uma linguagem de programação de fluxos e que dá linguagem à notação. Tanto que as ferramentas que trabalham com isso, muitas delas, ou as mais robustas, depois de tu desenhar o fluxo na ferramenta, tu já pode fazer um processo de automação praticamente imediato, tá? Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo. Sim. Tudo. Sim. Tudo. Oi, alguma pergunta? Não? Então vamos indo. Então, complementando, então, o propósito básico do BPM é oferecer, então, uma notação padrão, né? Garantir que todos usem a mesma notação e possam conversar. E a base disso é um diagrama que a gente chama de DPN, que é o Diagrama de Processo de Negócio. Então, o BPMN é como é que a gente constrói isso. E o BPN é a questão que a gente registra isso. Então, eu vou mostrar uma carinha do negócio desse para vocês agora, para vocês verem como é que é a diferença disso, do diagrama de BPN para um fluxograma de processo normal. Então, olhando a figura aqui, o que vocês já enxergaram de diferente em relação aos fluxogramas, gente? As caixas de mensagem ali, as setas de continuação de negociação, já é um diferencial que tem ali. Que mais? O fluxograma está ali conforme, como se fosse um fluxograma para cada, tipo, pelo sistema, pelo gestor, pelo solicitante. Eu tenho cada já. etapa. Eu tenho aqui, eu tenho as que a gente chama de raias, né? Uhum. Então, aqui é uma piscina e as raias. Tá? Então, basicamente, a estrutura de um BPM ou um DPN, desse diagrama, ela é parecida. Eu tenho lá um instrumento de entrada, a atividade, as estruturas de decisão, né, que são essas aqui. Então, basicamente, toda a estrutura do BPN, ela tá definida nesses 3 tipos de símbolos. Não tem outros símbolos dentro do BPN, praticamente. Agora, o que tem de diferente? Por exemplo, esse símbolo aqui, que é um símbolo de entrada. Tu vê que ele tem um símbolo de entrada aqui e eu tenho um símbolo de saída aqui. Esse símbolo de saída, ele tem uma outra figura dentro, certo? Tá? Então, aqui eu tenho saída e eu tenho um símbolo de entrada, de novo. E eu posso ter múltiplas saídas. Tá? De novo, no diagrama, no fluxograma, eu tenho uma entrada, que é o início, e tenho uma saída. E eu tenho um fluxo único, certo?
No BPN, não tem essa ligação. Eu posso ter múltiplas entradas e múltiplas saídas. Tá? Outra questão. Eu tenho aqui, por exemplo, o que define início sempre são bolinhas com uma linha grossinha assim. Agora, eu posso ter entradas intermediárias, são duas linhas na bola. E a saída final é uma linha mais grossa. Eu posso ter múltiplos tipos de eventos, e aí a linguagem do BPM já é diferente, múltiplos tipos de eventos de entrada, eu tenho múltiplos tipos de atividades, e eu tenho múltiplos tipos de gateways, que a gente chama isso, que são essas pontes que dão decisão. Vocês veem aqui, ó, que no gateway eu não escrevo nada dentro dele. Eu escrevo as alternativas, uma alternativa 1, uma alternativa 2. Vê só que é diferente? Outra coisa aqui, ó. Outra coisa. Num gateway, antes eu só tinha, ela era binária, ou sim ou não no fluxograma, certo? Agora, no gateway, eu posso ter mais de um tipo de saída. No gateway, eu posso ter saídas, e aí vai mudar o símbolo do gateway também. Eu posso ter saídas paralelas. Eu tenho uma entrada e duas saídas iguais. Eu posso ter duas entradas paralelas, duas coisas que entram e saem uma coisa só. Ou eu posso ter questões de alternativa. Nesse caso aqui ou é uma coisa, ou é outra coisa. Né? Então eu tenho, dentro da lógica do BPMN, eu tenho um evento que desencadeia uma atividade e eu tenho estruturas de decisão formadas por esses gateways. Entenderam mais ou menos como é que é o negócio? Sim. Tá. E muitas vezes a gente usa esse tipo de representação, que são as piscinas. Eu digo, isso aqui, quando eu estou dentro de uma determinada piscina, eu estou dentro de uma determinada organização. Aí eu posso ter um processo com múltiplas organizações. Então, eu tenho uma piscina aqui, com as raias dos setores, e eu tenho lá uma outra piscina com as raias dos setores daquela outra organização e os dois setores interagindo. Também é possível ter nesse tipo de notação. Ok? Beleza. Então, eu posso ter isso que eu comentei, processos privados que acontecem dentro da empresa, eu tenho processos públicos, que eu tenho interação entre mais de um processo privado. Vamos lá, vamos ver quem é que está entrando aqui agora. Vamos voltar então para o nosso. Boa noite. Boa noite. Então, são esses três tipos de símbolos que acontecem no nosso processo aqui. Então, eu tenho uma atividade, eu tenho um evento e eu tenho essa ponte e um conector. Só que eu posso ter múltiplos tipos de atividade, múltiplos tipos de evento e múltiplos tipos de ponte. Ok? Então, vamos fazer um trabalho, vamos fazer um desenho sobre isso. Vocês se lembram que vocês fizeram lá um desenho do iFood, né? Desenho do processo básico de compra de um lanche com o aplicativo de iFood, certo? Então, nós vamos fazer isso em conjunto. Vamos fazer isso em conjunto agora, utilizando vamos usar duas ferramentas, tá?
que eu quero que vocês conheçam, pelo menos. Vamos ver se aparece aqui para vocês. Primeira ferramenta é aquela Draw.io que vocês conhecem. Estão vendo aqui? Ou não? Eu só estou vendo o slide, professor. Então, vamos entrar de novo aqui, deixa eu mostrar o Draw.io. Esse aqui, ela tem as limitações aqui do nosso... Tá vendo? Agora sim. Tá vendo a tela? Então, quando vocês abriam lá, aparecia esse General, com esses ícones aqui do General, certo? Agora, fecha esse ícone aqui e deixa abrir para aparecer os ícones do BPN, que estão lá embaixo. Eu caí, senhor. Você não me derrubou ou eu me derrubei? Tu te derrubou. Eu me boicotei. Isso. Que beleza. Tá? Deixa eu voltar aqui para o nosso BPN. Compartilhar a tela. Estão vendo? Sim. Sim. Agora sim. Então, clicando aqui, vai aparecer os símbolos gerais do BPN, né? Eu tenho aqui os símbolos gerais dos gateways, vocês veem que são bastante coisa, bastante possibilidade, e tem os símbolos gerais aqui dos eventos. É o mesmo Draw.io? É o mesmo Draw.io. Mas tu tem que setar alguma coisa para aparecer isso aí, senhor? Não, só tem, ele está aqui para baixo, ó. No Draw.io, tá. ele está aqui para baixo, ó. Tá, entendi. Então, tá com ele. Normalmente tu abre o Draw.io, ele aparece assim, tá? Aí o que tu vai fazer? Tu fecha o general aqui e tu vai chegar lá, que são os mais embaixo, que estão os BPMN. O meu tá assim. Por isso que eu não tava vendo. Tá? Eu tô abrindo o meu aqui em simultâneo. Tá. Bom, então, como é que era o negócio do iFood aí? Para a gente começar a trabalhar com isso. Tinha um início, né? Então, o que era o evento, né? O evento inicial, eu preciso, nessa anotação, eu tenho que construir um evento inicial. Então, no meu evento inicial, eu tenho, ó, entrada geral, uma entrada intermediária e um final geral. Então, vamos pegar aqui a entrada geral. Uma pergunta, senhor. Esse entrada geral é aquele início. É parecido com o conceito de início, tá? Só que ele tem características diferentes, tá? Quando a gente coloca esse cara, a gente não, ele é diferente, a lógica, a notação, toda é diferente. Então, vamos lá, vamos me narrando como é que é um processo de comprar uma comida o que diz, o que destaca, inicia esse processo. A primeira coisa é o pedido, professor. Então, vamos lá. Então, eu vou iniciar o pedido. Qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai
está com um aplicativo desse, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente seleciona o lugar que a gente quer pedir, fazer o pedido. Não. Mas Tu antes escolhe, disso, abre o cardápio. Qual pedido que tu seleciona o pedido e qual Cardápio. restaurante está disponível para aquele pedido? Não, cardápio. Se tu tá no pedido, já é no cardápio. o que tu tem que fazer antes disso tudo? Partindo de uma situação que ele já está instalado, que eu já tenho um cadastro, ou tenho que fazer o cadastro? Não, vamos lá. A primeira coisa que tem que fazer é abrir o app, né? Se for assim, partindo do princípio que não temos o aplicativo, tem que entrar, baixar o aplicativo, depois fazer o cadastro, colocar endereço, dados pessoais. Tá, vamos fazer o seguinte, então. Nesse caso específico que tu está dizendo, digamos que a gente tem um processo inicial de cadastro. Isso é um processo. Isso é um subprocesso, tá? Então, eu vou chamar isso aqui cadastro do usuário na plataforma. Concorda ou não? Sim. Eu estou iniciando. Isso é um tudo que a colega falou, sim. Se o cadastro envolve tudo que a colega falou, sim. Então, provavelmente antes disso eu tenho que instalar o app. Eu vou ter que instalar o app aqui, né? Instalar, vamos botar aqui. Primeira coisa. Agora eu concordo. Vamos lá. Instalar. Quem puder, vai fazendo junto comigo esse negócio aqui. Acho que é bom, porque aí a gente vai exercitando o negócio. Vai exercitando aqui, certo? Aí bota aqui, ó. E aí já liga para cá. E aqui a gente já alinha para esse negócio ficar bonitinho. E aí depois... Aqui eu já... Eu estou tentando enxergar a diferença dele para o fluxograma. Já tá. Então eu tenho um evento que faz, ó. Então eu tenho aqui. Ele é parecido com o fluxograma, só que ele tem menos símbolos e coisas, né? Ele é mais objetivo. Então, quem é que instala isso? Isso é uma atividade manual, isso é uma atividade. Como é que é essa atividade aqui? A instalação da app é a instalação no Play Store, geralmente. Tem que buscar o programa no Play Store. Então, isso aqui é um serviço, né? Então, eu vou botar lá o símbolozinho de serviço aqui. No meu coisa. Então, é uma atividade de serviço. Que eu instalo lá, é a máquina que faz, certo? Eu não faço nada. Bom, então tá. Eu estou com ele instalado. E aí agora, o que acontece? Agora, então, tem que editar o perfil. Geralmente pede nome, telefone, e-mail, CPF, endereço. Tá, mas aqui eu estou estabelecendo isso como sendo uma sub-rotina aqui. Já botei cadastro do usuário na plataforma. Tá. Não, após o cadastro, tu já consegue fazer o pedido, né? Daí tu tem uma lista ali de restaurantes, dependendo do que tu quer. Vai selecionando se tu quer lanche, se tu quer comida. Então, Aí eu acho que agora, após o cadastro, tu faz a seleção do teu pedido.
por exemplo. Seleciona um restaurante, no caso, né? Tá. Então, aqui é seleção do restaurante. Isso. Aí quando tu entra no restaurante, daí tem o cardápio, aí tu seleciona o teu prato. Bom, então tá. Aí, então vamos ver aqui. Isso aqui, quem faz a seleção aqui, isso é uma atividade do usuário, né? Seleção do Sim. restaurante é o usuário. Então vamos botar a figurinha do carinha aqui. Certo? Tá. E aí depois? Tá, a seleção do restaurante, depois a seleção do prato. Tá. Daí ele tem uma outra atividade, vamos colocar aqui. Tá, sim. Seleção do prato. Uhum. Tá, daí tu adiciona no carrinho de compras. Tá, então vamos botar aqui. Então ele seleciona o prato. Daí, isso é o carinha, é o cara que faz também, né? Sim, é tudo usuário. É o usuário que faz. Tá, Uhum. tá o usuário aqui. Eu posso, daí depois eu vou fazer o próximo, é o quê? Aí tu adiciona no carrinho, na sacola de compras, esse teu pedido. Adicionar. Pedido. Daí agora. Isso. Aí agora eu acho que tem uma opção assim, adicionar mais itens, daí tem aquela flechinha de sim ou não. Ah, olha aí, viu? Então vamos lá. Então ele está aqui, agora ele vai fazer. Adiciona sacola de compras. Tá, vamos Isso. lá. Vamos botar o carinha na sacola aqui também. E aí ele tem uma alternativa, é isso que ele vai fazer. Isso. Então, é o que a gente chama de gateway. Vamos pegar essa alternativa. Ele pode comprar mais de uma coisa, Sim. ou ele vai comprar uma coisa só? Bom, aí a pessoa que escolhe, por exemplo, ele quer adicionar mais itens. Ele escolheu um prato ali de uma massa, por exemplo. Aí tem a opção, adicionar mais itens. Aí, ou ele adiciona mais itens, por exemplo, uma bebida, ou ele fecha o pedido só com o prato. Tá. E aí que vem a outra forma de fazer, ó. Esse aqui é legal. Esse é o símbolo certo, é o paralelo. Então eu posso adicionar uma sobremesa ou posso adicionar um refrigerante. Uma pergunta, esses desenhos, eles têm significado ali, o que é cada um? Esses que tu insere dentro do quase quadrado aí. Cada um desses gateways significa uma coisa diferente. E um tipo de escolha diferente. Eu não entendi isso. Ok. Vamos Não, vendo o que eu quero fazer, eu aprendo. Depois eu vou mostrar, né? Então, no caso Não, mas ali, eu quero ver. então eu tenho aqui. O correto é uma coisa desse tipo aqui.
Então, eu posso ou adicionar complementos ou fechar o pedido. Certo? Não é isso? Agora sim. Isso. Esse losango aí com xizinho, o que ele é? Ele é uma ponte de decisão que que se chama de gateway, Uhum. e esse gateway é um gateway do tipo ou. Então, ou faz uma coisa ou faz outra. Ah, existe um E também, então. Existe um E também, que é quando tu tem atividades paralelas, que é esse aqui, o xizinho, esse aqui que são atividades paralelas. Tá? E aí é um mais, tá? Ok? Tá. E aqui agora vem fechar o pedido. Tá. O que é? E depois de fechar o pedido? Tu tem acompanhar o pedido. Não, daí tu escolhe a forma de pagamento. Ah, tem a forma de pagamento aí. Definir forma de pagamento. Isso aí ainda é o usuário que define, né? Sim, e tem Isso. acompanhar o pedido depois. Dá para te acompanhar. Tá. Isso aqui são coisas feitas por usuários. Isso. Aqui eu tenho uma atividade feita pelo usuário também. E aí depois, o que tem? O que temos? Tá, depois você define a forma de pagamento, daí fecha o pedido, ou já, na verdade, já é o fechamento, e aí acompanha somente. Daí Mas o que ela falou ali antes está mais correto do que eu disse, que é fechando o pedido, tu já termina. Escolhendo a forma de pagamento, tu termina o pedido. Na verdade, tu escolhe a forma de pagamento e depois tu fecha o pedido. E daí o usuário acaba agora ele só, a única coisa que ele faz é acompanhar o pedido. Então, tu define a forma de pagamento e fecha o pedido, é divertido? Isso. Tá. Então, vamos lá. Vamos mudar isso aqui, então. Definir a forma de pagamento. E aí, fechar o pedido. Vocês veem, né? Isso. Na sequência aqui, muito provavelmente, eu tenho aqui uma atividade que vocês não veem, que é, e aí eu nem vou, eu vou colocar um símbolo de subprocesso aqui, que é o processamento do pedido, certo? Certo. Que vai... Deve haver o processamento do pedido e aí é encaminhado para o restaurante. Daí o restaurante começa a agir. Exatamente. Porque dentro do próprio aplicativo, a gente consegue acompanhar, por exemplo, o restaurante recebeu seu pedido. Aí, daqui a pouco, ele sinaliza que o restaurante está preparando o teu pedido. E depois ele sinaliza que o pedido saiu para entrega. Então nós temos outras coisas interessantes aqui nessa representação. Então eu tenho o processamento do pedido
Isso aqui é feito pela máquina, certo? Provavelmente sim. Então, eu tenho um processamento feito pela máquina que processa esse pedido. Tá? E aí vai... E aqui, ó, e aí depois ele tem a sequência que é feita pelo trabalho lá na outra ponta, pelo restaurante, eu vou colocar aqui, que é um trabalho manual de elaboração do pedido, certo? Daí o restaurante recebe o pedido, elabora o pedido e manda para entrega. Então, eu posso lá, processamento do pedido, eu posso considerar isso aqui. Tem um recebimento. Esse processamento de pedido vai me gerar, e aí vem uma saída aqui, ó. Estamos aqui trabalhando nele, tá? Nesse pedidinho que, teoricamente, ele é simples, mas nós já estamos complicando ele já um pouquinho, para vocês verem a forma de fazer isso com essa anotação, que ela é mais fácil, né? Vou botar isso para cá. Mas uma pergunta, professor. Ali a colega falou, tá, que no processamento do pedido, ele tem um recebimento, né? Ela chegou a dar essa... Recebimento final. Tá. Eu tenho processamento do pedido e esse processamento, aí eu tenho um encaminhamento de... E aí eu não sei como é que é esse processo, tá? Aí que tá o negócio. A gente não sabe como é que é o processo. Mas então, teoricamente, eu tenho um encaminhamento... É isso. Estou tirando ele daqui. Professor, se for por exemplo, um pedido pelo iFood, a empresa recebe isso no sistema deles, com um número de pedidos gerado. O iFood tem um sistema próprio junto com a pessoa. A empresa tem um sistema vinculado ao iFood, é isso? Isso. E aí dentro do sistema ele aparece lá o número do pedido gerado. E aí tu tem que preparar o pedido. Por isso que eu digo, tem o recebimento do pedido também. Porque tu recebe num sistema. Ah, tá bom. Então vamos botar esse troço para cá. Mas dessa aí já é a parte do restaurante, no caso, né? Não é... Isso. Exatamente. Mas é isso que a gente está... queria complicar o troço. Então, se é para complicar, botar tudo. Tá. Então eu tenho aqui o fechar o pedido, daí depois eu tenho lá... E se ele pode rejeitar o pedido? Pode, ele pode cancelar o pedido, inclusive, durante o processamento. Ou pela falta de produto, ou por não ter a matéria-prima para fazer o produto. Ou por produto ser pedido muito... num horário muito próximo de fechar o estabelecimento. Isso tudo ele tem a opção de fazer. Então ele fecha o pedido e aí ele encaminha aqui, ó, vamos fazer uma simbologia assim. Então eu encaminho uma mensagem lá para o meu restaurante, tá? Vamos fechar aqui, vamos botar aqui uma mensagem, que é um evento. De acordo. E aí o evento de uma mensagem, tá? Uma mensagem... eu já arrastei pela máquina dentro, ele não deu. Tá. Então, como é uma mensagem, é um trabalho é uma mensagem intermediária, ele coloca que é com duas linhas. Então, aqui tem uma saída, que é uma mensagem, né? Que vai... E essa mensagem aqui, a gente vai escrever ela como sendo encaminhamento do pedido para o restaurante. Certo? Então vamos botar isso aqui, só vamos quebrar esse troço.
Eu tô tentando puxar aquele negócio da máquina ali para dentro do outro quadradinho, mas não consigo daqui. O que tu não consegue? Não, eu tô brincando que tem um negócio da máquina ali, eu tô canto na direita ali, que tu não puxou para dentro do quadrado. Uma engrenagenzinha, parece um desenho de engrenagem. Ah, sim. Essa aí significa processamento automático, tá? Então, aí ele vai lá, ele encaminha o pedido para o restaurante, né? Aí depois ele vai receber esse pedido, o restaurante aqui, certo? Sim. Ele recebe, aqui entra para uma análise do pedido, que é uma atividade. Vocês estão acompanhando isso, pessoal? Sim. Então tá Sim. bom. Então entrou um pedido, aí vai uma análise do pedido aqui. Aqui eu tenho uma outra ponte quais são as alternativas que o cara do restaurante tem? Ele pode aceitar ou pode rejeitar o pedido, certo? Correto, senhor. Então, ele vai ter lá duas situações. Então, aí aqui, ele vai ter esse tipo de duas situações. Ele pode aceitar o pedido ou rejeitar. Se ele aceitar o pedido, ele tem que. Daí eu vou colocar uma situação bem. Esse é ou rejeita ou aceita? Esse é o xizinho é ou. Então, ele faz uma análise do pedido, que deve ser feita por um usuário também, né? E aí ele tem duas opções aqui. Vamos à primeira opção. É pedido aceito. E aí tenho aqui o processamento do pedido. Certo? E eu tenho o pedido rejeitado, e aí eu vou ter que comunicar lá. Daí, se eu rejeito o pedido, eu já comunico, né? Que pedido rejeitado. O iFood comunica isso. Tem que comunicar ao iFood que ele te comunica. Então, eu vou botar lá um símbolozinho de... Onde que está aqui? Evento. Ai, falta a tela para tudo isso. Vamos lá. Se tu for adaptar, professor, esse processo ao pedido de compra das lojas americanas, por exemplo, que também tem que instalar um app e também tem todo um cadastro, ele é muito semelhante. Só que devia ter ele tem a análise de pagamento, entendeu? Não, perfeito. Então, aqui, ó, Se tu, ele não, aqui é uma saída, né? E essa saída, aliás, isso aqui é uma comunicação final, né? Um processo que encerra. Então, não é esse símbolo aqui. É esse símbolo aqui, que é com a barra cheia. Cadê? eu dei uma olhadinha nos slides lá, tem uma barra que é o início e tem uma meio e uma fim, é isso? Sim. Então, os eventos, eu tenho eventos de início, eventos de meio e eventos de fim. Tá? E eu tenho essa aqui. Pô, tá, parece que é igual, pô. Senhor, só uma pergunta, o evento de início e de meio é meio confuso, né? Porque se não for o primeiro evento, não é início mais, já é um de meio, né? Não,
Toda atividade que acontece no meio do processo, que depende de alguma coisa, é um evento de meio. Tu tem desejo lá de comprar alguma coisa, mas pode ser que tu não comprou, porque aconteceu outra coisa. Isso é um evento de meio. Manjei. E esse aqui, ó, que comunicação de comunicação. Então, eu tenho um pedido aqui, e aqui e a gente vai escrever aqui, ó, comunicação de cancelamento. Então, aqui tu tem e aí, e agora esse cara aqui, só que eu não acertei o símbolo certo, porque como isso aqui é um fim, tá? E aí encerra o processo. Tem que ser cheio, né, a barrinha, né? É. Mas o Draw.io é bom. Se tu fosse fazer essa situação no Word ou no Excel, tu ia levar horas para fazer isso. É. Tá? Então, o processo no Draw.io é mais ou menos esse. Né? Tem outras soluções que são melhores, só que essas soluções que são melhores, elas exigem aí de vocês mais recurso. Eu preciso de uma máquina que permita fazer isso. Tá? Então, uma dessas soluções se chama Visage. Quem é que já ouviu falar do Visage? Esse aqui é o Visage, ó. Ele é mais fácil e ele é mais automatizável. Então, eu coloco, por exemplo, isso aqui é um início, aí ele já me diz qual é. Isso aqui aí eu já coloco, digo para ele que é na sequência de comprar comida, tem a selecionar, né? Selecionar o aplicativo. Aí eu tenho aqui na sequência baixar o aplicativo, e aí eu tenho um processo, né? Só nós estamos na página do Draw.io ainda. Ah, viu? Vocês têm que falar para mim. Eu estou pensando que está tudo certo. Então, deixa eu compartilhar de novo aqui. Esse é o Visage. Agora sim. Eu vou deletar para vocês verem como é que é o negócio. Ele é muito simples de usar, muito mais fácil de usar. Né? Então, eu tenho lá, digamos, eu entrei com isso daqui, ele já abre as possibilidades de outras coisas. Então, eu coloco aqui, então, qual é a tarefa, né, que eu quero. Então, eu vou lá selecionar um aplicativo. Eu posso escolher a tarefa seguinte, né? Ou eu posso pegar uma outra tarefa e vincular ela a esse cara aqui. E aí, que é um processo, então, de baixar o aplicativo. Ele já preenche automaticamente e aí eu posso colocar aqui um gateway, se for o caso, e dizer o que é isso, né? Teste. E aí a construção de lanes é simples, eu só puxo e ele já coloca um. Se eu quero colocar outro, ele já puxa, eu já tenho dois. Então são ferramentas mais simples de usar, né? Para a construção das coisas. Só que
não estou explorando muito esse tipo de alternativa porque demanda mais de recurso de máquina, né? Aí teria que ver se vocês conseguem baixar isso nos computadores de vocês, ou vamos usar uma solução mais leve, que é a web, que é aquela solução do... É um software free, senhor? É um software free. Ele tem uma versão free, depois tem versões pagas. Mas a versão básica dele é free. Chama Visage Suite. Vou colocar aqui na conversa, para que vocês tenham. É o Visage. Ele é mais fácil de desenhar. Que as soluções, a solução essa que a gente está usando do Draw.io. Mas o Draw.io funciona também. Então, gente, entenderam essa brincadeira? Sim. Tô tentando já ver se eu consigo fazer. Bom, então, gente, eu vou sugerir para vocês agora que a gente faça um exercício de vocês construírem um pequeno fluxograma também, tá? A minha sugestão é que vocês façam um outro fluxograma de compras de alguma coisa. Estava pensando aqui nós começamos com esse do iFood, fazer um fluxograma de compras de um processo de compra de um celular, por exemplo, na internet. O que vocês acham? Usando, então, o Draw.io ou o Visage. Só que o Visage vocês vão demorar para baixar, instalar, ele é chatinho. Depois ele é muito mais fácil de usar, mas ele é pesado e demanda esforço. Então, vamos continuar brincando com o Draw.io, eu sugiro. Eu te mandei um link ali, depois tu confirma se é esse aí que a gente deve instalar ou não. É esse mesmo. É esse mesmo. Porque esse aí eu vou deixar instalado para a próxima aula, né? A gente vai brincar no Draw.io hoje, né? Isso, vamos trabalhar com o Draw.io. Então, vamos fazer o seguinte, vocês trabalham em cima de um processo de compra e nós, em 40 minutos, a gente volta aqui para aí vocês apresentam o que vocês estão conseguindo construir e a gente discute em cima do trabalho que vocês estão fazendo. Pode ser? O que vocês acham? Pô, senhor, só vai ter que dar um pouquinho mais de tempo para nós, porque se a gente for montar um processo que nem a gente fez aquele ali, não é assim. Não, tá bem. Vamos fazer. O que vocês sugerem de processo? Vamos fazer alguma coisa simples que a gente consiga matar isso mais rapidinho, uns 40 minutos. A gente pode fazer um processo resumido daquilo que a gente acabou de fazer, até porque... Não, perfeito. Pode ser, pessoal? Quem concorda, levanta a mão aí. Pode ser, tranquilo. Tudo tranquilo. Legal, então. Então, vamos fazer o seguinte. Em 9 horas, retomamos e vocês me mostram o que vocês conseguiram desenvolver. Combinado. Certinho? Combinado. Beleza, então. Até daqui a pouquinho.